Enoque, uma figura bíblica notável, é mencionado no Antigo Testamento no livro de Gênesis, especialmente no capítulo 5. Enoque é conhecido por sua caminhada íntima com Deus, destacada pela frase: Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Gênesis capítulo 5, versículo 24. A narrativa em Gênesis oferece poucos detalhes sobre Enoque, mas sua história é marcada por uma proximidade especial com o divino. Ao contrário da maioria dos antepassados listados na genealogia em Gênesis 5, que registra a idade dos patriarcas e sua morte, Enoque é notável por ter andado com Deus, e eventualmente por ter sido tomado por Deus, indicando uma transladação direta para a presença divina sem experimentar a morte física. Essa passagem enigmática sobre Enoque serve como um precursor do conceito bíblico de transladação, onde uma pessoa é levada diretamente à presença de Deus sem passar pela morte. A brevidade dessa narrativa deixa muitas perguntas não respondidas, mas a figura de Enoque permanece como um exemplo de fé íntima e comunhão especial com o Criador. A translação de Enoque é frequentemente considerada como um precursor do conceito de transladação em outras passagens bíblicas, como a ascensão de Elias. Ela também ressalta a ideia de que aqueles que mantêm uma comunhão profunda com Deus podem experienciar intervenções divinas extraordinárias, antecipando a esperança cristã na vida eterna e na comunhão direta com o Criador. Elias, outro profeta escolhido por Deus em tempos cruciais para a nação de Israel, desempenhou um papel significativo na história registrada no Antigo Testamento da Bíblia. Sua história é encontrada principalmente nos livros de 1º Reis e 2º Reis do Antigo Testamento. O Senhor o chamou em um momento de apostasia, quando idolatria e infidelidade dominavam a terra. Elias, fiel ao seu chamado profético, proclamou uma severa seca como julgamento divino. Durante esse período, Deus providenciou milagrosamente para Elias, usando corvos para alimentá-lo e uma viúva em Zarefate para compartilhar seus recursos escassos, ilustrando a provisão divina em meio à adversidade. 1º Reis, capítulo 17, versículos 4 a 6. E mais adiante no mesmo capítulo, o milagre da ressurreição do filho da viúva é relatado em 1º Reis, capítulo 17, versículo 17 a 24. Um dos momentos mais notáveis foi o confronto no Monte Carmelo, onde Elias desafiou os profetas de Baal. Deus respondeu com fogo do céu, evidenciando sua supremacia sobre os ídolos. Este evento teve um impacto profundo, não apenas na revelação da glória divina, mas também na repulsa da idolatria. Após esse triunfo, Elias enfrentou a ameaça mortal de Jezabel, a rainha ímpia. Temendo por sua vida, ele fugiu para o deserto, onde em um momento de desânimo, desejou a morte. No entanto, Deus interveio, sustentando-o e renovando seu chamado durante um poderoso encontro no Monte Horebe. O embate com Jezabel não apenas ilustrou a hostilidade enfrentada por Elias, devido à sua fidelidade, mas também precipitou sua fuga e desânimo, levando-o ao encontro especial com Deus. Este encontro, marcado por manifestações divinas, reacendeu a chama do propósito divino em Elias e resultou na transferência do ministério para Eliseu. A história de Elias não apenas destaca sua coragem, zelo pela adoração a Deus e realização de milagres, mas também revela a fidelidade incessante de Deus em meio aos desafios. A transladação, como descrita na Bíblia, é um evento extraordinário no qual uma pessoa é removida da terra de maneira sobrenatural e levada diretamente à presença de Deus. Este fenômeno transcende as leis naturais e destaca a intervenção divina na vida de indivíduos escolhidos. Elias, o profeta, experimentou esse notável evento quando foi levado ao céu em uma carruagem de fogo, conforme registrado em 2º Reis, capítulo 2, versículo 11. Elias encontrou Eliseu e o escolheu como seu sucessor. A transição do ministério de Elias para Eliseu envolveu uma sucessão profética e a ascensão de Elias ao céu em um carro de fogo, um evento conhecido como a Ascensão de Elias. A transladação de Elias é um testemunho da singularidade de sua relação com Deus e da aprovação divina de seu ministério profético. A carruagem de fogo simboliza a glória divina,
e serve como uma representação visual da transferência celestial de Elias. Esses eventos de transladação na Bíblia de Enoque e Elias destacam a soberania de Deus sobre a vida e a morte, revelando sua capacidade de transcender as limitações humanas. Eles também apontam para a esperança da vida eterna na presença de Deus, para aqueles que andam em comunhão íntima com Ele. Do ponto de vista histórico-teológico, a transladação serve como um sinal divino da singularidade e da importância do relacionamento entre Deus e seus servos fiéis. Além disso, ela prefigura a promessa cristã da ressurreição e da vida eterna através de Cristo, que venceu a morte e abriu o caminho para a comunhão eterna com Deus. A transladação, portanto, não é apenas um evento isolado na história bíblica, mas parte de um contexto teológico mais amplo que aponta para a redenção e a união eterna com o Criador. Atos capítulo 8, versículo 39 a 40, onde Filipe batiza o eunuco etíope. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, e o eunuco não ouviu mais, mas jubiloso, continuou o seu caminho. Filipe, porém, encontrou-se em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades por onde passava. Embora a palavra arrebatou seja usada aqui, o contexto indica que isso se refere a uma ação do Espírito do Senhor para mover Filipe de um lugar para outro rapidamente, não necessariamente uma transladação direta para a presença de Deus. A ênfase está na ação do Espírito em dirigir e guiar Filipe em seu ministério. A transladação, no sentido de ser levado diretamente à presença de Deus sem passar pela morte, permanece associada principalmente a Elias e Enoque no contexto bíblico. Na compreensão bíblica, os termos transladado e arrebatado têm conotações distintas, apesar de serem frequentemente usados de forma intercambiável. Essas diferenças são evidenciadas através de contextos específicos nas Escrituras. A compreensão de Elias sendo transladado para a glória celestial sem passar pela morte física destaca-se como uma interpretação mais tradicional. Esse entendimento sugere que Elias, de maneira semelhante a Enoque, foi arrebatado diretamente para a presença de Deus, evitando a experiência da morte terrena. Essa visão ressalta a singularidade da relação de Elias com Deus e a extraordinariedade de seu ministério profético. Em meio às páginas sagradas da Bíblia, o relato da transladação de Elias suscita questionamentos teológicos que desafiam a mente humana e nos levam a contemplar os mistérios da divindade. A primeira questão que naturalmente emerge é a respeito do destino de Elias após essa experiência sobrenatural. A Escritura não fornece detalhes explícitos sobre seu destino final, deixando espaço para uma variedade de interpretações teológicas. Algumas correntes sugerem que Elias pode ter experimentado a morte física após sua transladação, enquanto outras especulam que ele foi diretamente para a presença gloriosa de Deus. Ao considerar a possibilidade de Elias ter enfrentado a morte após sua transladação, mergulhamos em um território teológico marcado pela incerteza. A Bíblia não apresenta evidências claras que apoiem ou refutem essa ideia. Em vez disso, os estudiosos e teólogos são levados a conjecturas e interpretações baseadas em princípios doutrinários mais amplos. A compreensão de Elias, sendo transladado para a glória celestial sem passar pela morte física, destaca-se como uma interpretação mais tradicional. Esse entendimento sugere que Elias, de maneira semelhante a Enoque, foi arrebatado diretamente para a presença de Deus, evitando a experiência da morte terrena. Essa visão ressalta a singularidade da relação de Elias com Deus e a extraordinariedade de seu ministério profético. Entretanto, o mistério persiste, particularmente quando confrontamos as palavras de Jesus sobre a vinda de Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Em Mateus capítulo 17, versículos 10 a 13, Jesus associa João Batista à vinda de Elias, deixando muitos teólogos intrigados sobre a relação entre essas figuras, e a profecia de Malaquias capítulo 4, versículo 5, que aponta para a vinda de Elias antes do dia do Senhor. Essa aparente dicotomia nas Escrituras desperta uma curiosidade teológica ainda mais profunda. Se João Batista já foi a vinda de Elias,
Como conciliar essa interpretação com a expectativa de que Elias ainda venha antes do retorno de Jesus? A multiplicidade de perspectivas sobre esses eventos proféticos adiciona uma camada complexa à reflexão teológica. A interpretação de João Batista como a vinda de Elias levanta a possibilidade de que o cumprimento dessa profecia não seja linear, mas sim multidimensional. Pode-se argumentar que Elias, de alguma maneira única, continua a desempenhar um papel significativo nos eventos escatológicos, aguardando uma intervenção específica de Deus nos acontecimentos finais. O desafio diante dos estudiosos é manter uma disposição humilde diante desses mistérios teológicos, reconhecendo que nossa compreensão é limitada e que Deus, em sua sabedoria, escolheu revelar apenas aquilo que é necessário para nossa fé e obediência. A complexidade dessas narrativas desafia a mente humana, incentivando uma postura de busca constante pela verdade nas Escrituras, ao mesmo tempo em que nos lembra de que algumas verdades só serão plenamente compreendidas no cumprimento dos tempos. Ao examinar as possíveis interpretações sobre o destino de Elias, somos convidados a explorar os caminhos intricados dos planos divinos e a reconhecer a grandiosidade da sabedoria de Deus. Afinal, essa intrigante história não apenas nos convida a explorar os mistérios da transladação e da profecia, mas também a cultivar uma confiança inabalável na soberania divina. A narrativa de Elias nos desafia a não apenas aceitar respostas prontas, mas a continuar buscando a verdade, guiados pelo Espírito Santo que ilumina as Escrituras. Essa busca constante não apenas fortalece nossa compreensão teológica, mas também aprofunda nossa relação com o Deus que se revela por meio de sua palavra. Assim, diante da incerteza sobre o destino de Elias, somos levados a um terreno fértil de reflexão, um espaço onde a fé e a razão se encontram. Nesse ponto de encontro, somos desafiados a manter uma curiosidade saudável, reconhecendo que, por vezes, é na jornada rumo ao entendimento que a verdade se revela de maneira mais clara. Que cada busca por respostas seja permeada pela humildade diante do divino e pela confiança na sabedoria insondável do Criador. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza e oriente, transcendendo qualquer lógica. Que pela fé e na presença de Deus, possamos discernir e compreender plenamente seus propósitos e mistérios.